Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Olá, futuros aprovados! Prontos para mais um estudo juntos? Hoje vamos desvendar um artigo super importante do nosso Código de Processo Civil, o artigo 250, que fala sobre o mandado de citação. Já ouviu falar dele? Basicamente, é o documento que o oficial de justiça entrega para o réu, informando que existe um processo contra ele. E o que precisa ter nesse mandado? Bom, ele não é um papel qualquer. Nele constam os nomes do autor e do réu, o objetivo da ação e, o mais importante, o prazo para apresentar a defesa. Além disso, o réu recebe cópias da petição inicial e de qualquer decisão do juiz que já tenha sido tomada. Falando em decisão, o artigo menciona a tutela provisória. Sabe o que é isso? É uma decisão rápida do juiz, antes da sentença final, para garantir um direito que não pode esperar. Pode ser uma medida de urgência, como bloquear a venda de um imóvel, por exemplo. Assim, o mandado de citação garante que o réu saiba de tudo desde o início, para poder se defender da forma correta. Quer saber mais? Então vem comigo para mais uma leitura facilitada. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 250. Tema: requisitos do mandado de citação. Inciso 1º. Identificação das partes. O mandado deve conter os nomes do autor e do citando, que pode ser o réu, o executado ou o interessado, bem como seus domicílios ou residências. Isso assegura clareza sobre quem move a ação e quem está sendo citado. Exemplo: em uma ação de cobrança, o mandado de citação deve indicar claramente nome do autor, Banco Crédito Fácil S.A., nome do réu, João da Silva, endereços de ambos. Isso evita qualquer confusão sobre quem está processando e quem está sendo processado. Inciso 2º. Finalidade da citação. O documento deve trazer o motivo da citação, as informações essenciais da petição inicial, o prazo para apresentar defesa, seja contestação ou embargos à execução, e ainda a advertência de que, se não se defender, poderá ser considerado revel, permitindo que o processo siga sem sua participação. Exemplo: no mandado deve constar que João está sendo citado para apresentar contestação no prazo de 15 dias e também a advertência de que, caso não conteste, será considerado revel, permitindo que o juiz julgue sem sua participação. Assim, João entende claramente o motivo da citação e o que deve fazer. Inciso 3º. Sanções ou penalidades possíveis. Se houver previsão de sanção pelo descumprimento da ordem judicial, ela deve estar expressa no mandado. Exemplos comuns incluem multa diária por não entregar um documento ou por não permitir a vistoria de um imóvel. Exemplo prático: em uma ação de obrigação de fazer, o juiz determina que o réu entregue documentos em 10 dias, sob pena de multa de R$ 500 por dia de atraso. Nesse caso, o mandado deve trazer expressamente essa sanção, para que o réu saiba de forma clara as consequências do descumprimento. Inciso 4º. Audiência de conciliação ou mediação. Se houver audiência designada, o mandado deve intimar o réu para comparecer, acompanhado de advogado ou defensor público e trazendo a indicação clara do dia, hora e local da audiência. Exemplo prático: em uma ação de divórcio, o juiz marca a audiência de conciliação para o dia 15 de março, às 14 horas no fórum. No mandado, o réu será intimado a comparecer acompanhado de advogado ou defensor público e com todos os detalhes devidamente informados: dia, hora e local. Inciso 5º. Documentos que devem acompanhar o mandado. O mandado deve vir acompanhado de cópia da petição inicial, o despacho ou decisão do juiz e, se houver, a decisão que concedeu tutela provisória. Exemplo prático:
Em uma ação de despejo por falta de pagamento, o oficial de justiça leva, junto com o mandado, a cópia da petição inicial, explicando os fatos e os pedidos do autor, o despacho do juiz determinando a citação e a decisão que concedeu a tutela provisória de desocupação do imóvel. Assim, o réu tem pleno acesso ao que está sendo pedido e ao que já foi decidido no processo. Inciso 6º. Autenticidade do mandado. O mandado deve conter a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria com a declaração de que age por ordem do juiz. Isso garante que o documento seja oficial e válido, e não apenas uma comunicação informal. Exemplo prático. No final do mandado deve constar a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o faz por ordem do juiz. Assim, fica assegurado que o documento tem validade oficial e não se trata de mera correspondência particular. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. Nos termos do artigo 250 do CPC 2015, o mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir deverá conter: a. Apenas o nome do autor e o endereço do réu. b. Os nomes do autor e do citando, com seus respectivos domicílios ou residências. c. Exclusivamente o nome do advogado do réu. d. Apenas o número do processo e o juízo competente. e. A qualificação completa de todas as testemunhas. Gabarito correto. Letra B. Comentário rápido. O inciso 1º exige a identificação das partes e seus domicílios ou residências. Questão 2. De acordo com o artigo 250, inciso 2º, do CPC 2015, o mandado deve conter: a. Somente o prazo de defesa. b. A finalidade da citação, com as especificações da petição inicial e menção ao prazo para contestar ou embargar, sob pena de revelia. c. Apenas o prazo prescricional da demanda. d. Exclusivamente a indicação de audiência de conciliação. e. Unicamente a determinação judicial sem prazo. Gabarito correto. Letra B. Comentário. Isso porque o inciso 2º deixa claro que a citação deve informar a finalidade, conteúdo da inicial e prazo para a defesa, sob pena de revelia. Questão 3. Nos termos do artigo 250, inciso 3º, do CPC 2015, o mandado de citação poderá conter: a. A determinação de comparecimento espontâneo do autor. b. A indicação de todas as provas já produzidas. c. A aplicação de sanção em caso de descumprimento da ordem, se houver. d. Apenas o endereço do cartório judicial. e. Exclusivamente o valor da causa. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. Caso exista sanção prevista para descumprimento da ordem judicial, ela deve constar no mandado. Questão 4. Se for o caso, o mandado deve intimar o citando, conforme artigo 250, inciso 4º do CPC 2015, para a. Comparecer à audiência de instrução sem advogado. b. Comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, acompanhado de advogado ou defensor público, com indicação de dia, hora e local. c. Apresentar defesa por escrito em 48 horas. d. Requerer novo prazo para contestação. e. Comparecer diretamente à Secretaria do Juízo. Gabarito correto. Letra B. Isso porque, havendo audiência de conciliação-mediação, o mandado deve trazer data, hora, local e obrigação de comparecer com advogado ou defensor público. Questão 5. Segundo o artigo 250, inciso 5º, do CPC 2015, o mandado de citação deve conter: a. Cópia integral dos autos. b. Apenas a cópia da petição inicial. c. Cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. d. Cópia da contestação apresentada pelo réu. e. Exclusivamente a cópia da decisão de mérito. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. O mandado deve ser acompanhado de cópia da inicial, do despacho e da decisão de tutela provisória, se houver. Questão 6. De acordo com o artigo 250, inciso 6º,
do CPC 2015, o mandado de citação deve conter: a. Assinatura apenas do juiz. b. Assinatura do advogado do autor. c. Assinatura do Ministério Público. d. A assinatura do escrivão ou chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. e. Apenas o carimbo do cartório. Gabarito correto, letra D. Isso porque, para a validade, é indispensável que o mandado traga a assinatura do escrivão ou chefe de secretaria por ordem do juiz. Acesse nossa playlist. Bons estudos!